Neste vídeo, a autocaravana vai nos levar por Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos ficar a saber um pouco mais sobre a cidade de Vila Real e o que ela tem para nos oferecer. O parque de campismo estava encerrado. Decidimos optar por um estacionamento mesmo por trás da antiga estação dos Caminhos de Ferro. Um local muito agradável e que nos permitia um acesso muito fácil mesmo ao centro desta bela cidade, Vila Real. Viemos ao encontro de uma antiga amizade, Ação, que nos iria acompanhar na visita à cidade. Como é que era aqui a rua, Ação? A rua era uma rua cheia de vida, em que as crianças brincavam na rua, em que as pessoas conheciam, se interajudavam. Era de facto uma vida muito próxima de comunidades. As pessoas tinham uma vida com uma escala mais humana, não era? Talvez por aí. E esta janela é muito interessante. Sim, senhor. E isto aqui de lado então é engraçadinho, tem ali aquele trabalhado de madeira. E aqui ficava um dos antigos cafés da cidade, o Excelsior. E um pouco mais à frente, uma outra curiosidade, a Casa Lapão. Uma loja histórica com tesouros que vale a pena descobrir. As paredes mostravam a história desta casa, mas o que é que acontecia nos balcões? O Cristo de Gal. É. Este aqui. A miniatura. E este é o pito que as raparigas... Já contaste que oferece raparigas, conta lá a opção. Conta lá, as raparigas oferecem o pito aos rapazes. Oferecem o pito aos rapazes e depois os rapazes, anteriormente, não é, menina? Tinham-lhe dado a gancha, que é uma espécie de roçado de caramelo da... Nós vimos na outra pastelaria lá no outro lado. E então no dia de Santa Luzia... Então, quer dizer, o rapaz dava a gancha e a rapariga retribuía com o pito. No dia de São Brás o rapaz dava a gancha... Não se pode dizer que fosse uma vida má, a vida não era má de todo. E então isto... A história da cidade perde-se nos confins do tempo. Mas só em 1289, por Foral do Rei Dom Dinis, é fundada efetivamente a Vila Real de Panoias, que se tornará a cidade atual. Hoje uma cidade moderna e com um circuito automóvel de renome internacional. Por aqui passa a Nacional 2 e os Caminhos de Santiago, certamente uma cidade a incluir numa vossa próxima viagem. E o que dizer da sede Vila Real ou a Igreja de São Domingos? Construída no século XV, é considerado o melhor exemplo da arquitetura gótica na região de Trás-os-Montes. Mas as curiosidades não ficam por aqui. Vamos falar novamente de Ação. Esta fonte é a fonte da Maria da Fonte? É, Maria da Fonte. E porquê é que ela se chamava Maria da Fonte? Tem que ir ao Google investigar isso. Porque inicialmente penso que era uma fonte onde vinham os animais beber quando havia feira e não sei o quê. Isto já do século XIX, coisa assim. Mas já se sabe que falar de coisas históricas abre sempre muito apetite. E fomos descobrir o 22. Reparem na entrada, temos que subir ao primeiro andar. Este é um daqueles últimos restaurantes em que nos sentíamos quase que numa casa de família. Vamos entrar. Passamos aqui pela zona da copa e quase que podemos dar uma ajuda na cozinha. No 22. Moção, então vamos comer tripas aos molhos. Sim. Tripa aos molhos. Tem a tripa e depois dentro leva um recheio com salpicão, outras carnes. E isto... Moção, não vale a pena dizer mais nada, estamos convencidos. Isto estava uma delícia. E tudo isto foi acompanhado com um vinho da casa, de uma produção local. Mas para sobremesa regressámos à Casa Lapão, não havia como resistir. Vocês ganharam um prémio com? A Crista é a vencedora das 7 maravilhas doces de Portugal. Pronto, tivemos cá há pouco e agora regressamos para a Crista. Aqui está ela. Quer uma Crista, pode ser uma Crista. A Crista é grande. É, então uma Cristazinha e outra coisa. Vá. As tentações eram muitas. Era difícil resistir. E lá vieram as cristas, mais um pudim tipo abate de periscos, mas espera, falta qualquer coisa. Então estamos na zona do Douro e não vinham os 2 copinhos com néctar? E agora
Agora vamos passear pela cidade, porque a digestão parece que vai ser um pouco difícil. Do local onde se situava o antigo castelo, tem-se umas vistas muito bonitas sobre os arredores. E logo ali fica o núcleo museológico sobre a arqueologia da região. Vale a pena fazer uma visita. E mesmo que a entrada nos chame a atenção para a Nacional 2, não é muito arqueológico, mas enfim, o restante recheio do museu vale a pena. Mas continuemos a visitar a cidade. Aqui consta que nasceu Diocão nesta casa, portanto, o tempo de casa de Dom João II. O mundo é curioso. E pensar que nesta cidade, em Trás-os-Montes, nasceria um navegador português que na segunda metade do século XV descobriria grande parte da costa africana. E também nós, quais navegadores citadinos, continuávamos a descobrir a cidade de Vila Real. E agora reparem nesta preciosidade. Eu só trabalho na classe para aquilo é nas horas vagas. Aquilo é a mostra. É nas horas vagas. Preferencialmente, o que é que eles pedem? O que é que eles implementam? É tudo isso. Júlio. Sou Júlio, sou aqui em Vila Real, que trabalha a Folha de Flandres. Vocês chamam Folha de Flandres a isto, não? Não, cobre e chapas indicadas. Cobre e chapas indicadas. Cobre, chapas indicadas, é aço inox. Muitas destas peças que se perderam nos tempos fazem-nos regressar à nossa infância. Deixemos o mestre Júlio com o seu martelo, porque nós iríamos continuar viagem agora a caminho de São Martinho da Anta, no concelho de Sabrosa, para visitar a Casa Miguel Torga. Começamos por visitar um espaço museológico que nos lembra a memória deste grande escritor. Portanto, desta dualidade interna que ele tinha constantemente com ele e sofria com isso, não é? As angústias constantes. Depois desta visita, certamente que as vossas viagens pelas páginas escritas por Miguel Torga será completamente diferente. Muito perto deste espaço museológico, podem ver a casa que foi doada pela família de Miguel Torga à Direção Regional da Cultura do Norte. Foi o local de nascimento do escritor e o seu local de residência durante toda a infância. A casa paterna, à qual sempre voltou, daí que ainda se possam encontrar muitos objetos pessoais que acompanharam a sua vida. Só depois E para melhor compreender a sua obra, o melhor será visitarmos os jardins, que na altura terão sido as hortas, e depois o centro de São Martinho de Anta, onde podemos encontrar junto ao seu busto negrilho a raiz de uma árvore que estava presente na sua obra literária. E depois percorrer aquelas fragas que tanto o inspiraram. Então, Cristina, esta aqui chama-se a Fraga Fraga dos Namorados, dos Namorados. onde as famílias, no dia 15 e 16 De agosto. de agosto, vêm fazer piqueniques aqui com as famílias, não é? E cada uma tem um penedo, não é? Distribuem-se por E aqui. distribuem-se por É aqui uma para espécie de fazer piquenique para se comunitário. fazerem piqueniques comunitários. Atrás, sim. Pronto, isto é de facto maravilhoso. Agora, Esta chama-se a Fraga. Mas chegava a altura de terminarmos esta nossa viagem por Vila Real. Ficam-nos as memórias e a muita vontade de regressar brevemente. As nossas saudações para todos aqueles que nos acompanharam e até ao próximo vídeo.